Tem tanta história, mas eu quero começar por um projeto atual, que eu sei que você hoje está liderando, conduzindo e batalhando aí para que ele permaneça, né, e para que ele cresça ainda muito mais, que é o Revolution. Bora. Eu quero começar entendendo quem é a Alana. Quem é a Alana? Conta quem é a Alana e depois conta como estamos em Revolution hoje. A Alana é uma caiçara, uma santista de 33 anos. 34, gente. 34. Às vezes eu demoro pra lembrar que eu tenho 34 Jovens, anos. gente. É que eu olho no espelho e não condiz. Eu sou formada em farmácia, sou farmacêutica pela Unisanta. E eu comecei na Condzilla logo na fundação. Eu comecei, na verdade, ajudando o Conrad na Condzilla, né? Como ele era sozinho no começo, então a gente já namorava antes da Condzilla. Uhum. Eu comecei ajudando ele em tudo que era necessário. Não tinha uma área específica que eu atuava, a gente foi meio que aprendendo junto. Legal. A fazer tudo o que tinha que ser feito. Nesse meio tempo, eu ainda estava na faculdade, então eu tinha meu estágio, eu estagiava na prefeitura do Guarujá. No segmento de saúde farmácia, mesmo, né? Sim. Eu fazia estágio de saúde pública, eu atendia em USAFAS, né, Unidade de Saúde da Família. Eu trabalhava com população carente do Guarujá. Uhum. Amava de paixão, a gente estava até falando isso no carro hoje. E eu ganhava um salário de estagiária, era um salário muito bom como estagiária na época. E com esse salário eu ajudava o Conrad com os videoclipes. Porque eu não tinha com o que gastar esse dinheiro. Sim. Eu morava com os meus pais, Sim. eu tinha a faculdade paga, eu tinha tudo pago. Então, esse dinheiro era gasto com besteira pra mim. Sim. Então, ao invés de gastar com besteira, eu preferia ajudar ele com esse dinheiro. Isso é um investidor anjo real, minha gente. Quando fazem, investidor anjo, tal. Isso é um investidor anjo real, que é aquela pessoa que vai, que aposta no sonho, que tá lá junto real. Que legal. Junto, cara. Literalmente. Não, e assim, eu lembro de uma história do iMac, do Mac ou do iMac, Foi. né? Depois você conta a história essa, que tá? ele conta sempre. Ele começou a sentir que o computador que ele usava não estava dando para editar mais os clipes. E ele falou, cara, eu preciso de um Mac. Aí eu falei, tá, vamos atrás de um Mac, então. Aí ele disse, você me ajuda a pagar? Eu falei, ajudo. Ele falou, mas é parcela até Jesus voltar. Eu falei, não tem problema. Vamos pagar até Jesus voltar, então. E assim fomos. Não precisou. Graças a Deus, né? Graças a Deus não precisou, mas eu sempre deixei muito claro pra ele que eu estava ali disposta a ajudar ele no que fosse necessário. Se eu não tivesse, eu ia atrás. A gente vai atrás junto, a gente corre atrás, a gente procura saber. Mas eu tô aqui pra somar, eu tô aqui com você não tá sozinho. Que muitas vezes é o que o empreendedor precisa, né, Alana? Sim. Porque, assim, sobra a gente no mundo falando pro empreendedor assim, não, mas ou fala pro empreendedor, não, mas isso é muito parecido com tal coisa que já existe, eu falo assim, não, isso nunca vai dar certo, que ideia mais idiota, né? Fazer clipe, vai virar artista, vai morrer de fome, né? Então, ele deve ter ouvido isso muitas vezes. Se não tem ninguém fazendo é por um motivo. Isso, né? Isso é o que mata a inovação, né, cara? Putz, você ouvir essa frase... mas tem mercado para isso, né? E aí já trazendo aqui uma frase que eu ouvi recentemente que eu gosto muito de aplicar, é assim, cara... As empresas mais incríveis do mundo inventam os seus mercados, né? Sim. Que foi basicamente o que vocês fizeram, né? Com a Condzilla. Exatamente. A gente abriu portas e virou os olhares para um mercado que já existia no Rio de Janeiro e na Baixada Santista. Um mercado que já era fomentado, mas que não era hypado. Não era mainstream. E hoje é. Hoje você vê na TV, hoje você ouve na rádio, hoje você vê nas publicidades, hoje você vê em todo lugar do Instagram. Maravilhoso. Gente, não é uma arara. Comenta aí nos comentários o que vocês acham. Qual é a celebridade que vocês acham que está presente aqui também? Exclusiva, hein? Primeira aparição pública aqui no JCCast.
Oh, meu Deus. Mas eu acho que é muito sobre isso também, né? Sobre você saber que tem uma pessoa ali que você pode contar, porque às vezes dinheiro não é nem tudo que você precisa. Às vezes você ter esse apoio, você ter com quem contar, você ter com quem conversar, com quem compartilhar ideias é muito importante também. Exatamente. Porque só alguém que vai te dar o dinheiro, beleza, você precisa de quanto? X, toma aqui. Exatamente. Vira as costas e foda-se. O acesso, né, a conhecimento, a motivação, a estímulos, às vezes é mais importante que o dinheiro, né? Assim, não é que o dinheiro não é importante, tá, gente? Pelo amor de Deus. É muito. Que gancho a Lana me deu pra falar do Juicy Hub aqui, né? Que ela praticamente acabou de descrever o que a gente faz aqui no Juicy Hub, né? Nem foi combinado, hein? Publicitária, né, amores? Publicitária. E aí, depois do teu estágio, etc., como é que foi esse lance? Porque você não começou em comunicação, em entretenimento, né? Na área mais de comunicação social, na Condzilla, né? Não, você chegou a trabalhar em agência de publicidade, louco, né? Isso. Foi uma parte muito louca da minha vida, porque eu nunca tive essa formação. Uhum. Eu escrevia textos no Facebook. Redatora de Facebook, amor. Já excluí vários, tá, gente? Não adianta procurar. E um amigo meu, eu tinha finalizado todos os estágios da faculdade, tava sem trabalhar, só terminando, tava nos últimos anos da faculdade já, naquele período de saco cheio da faculdade, não aguentava mais. E aí um amigo meu falou, a gente tá precisando de redator aqui na agência, você não quer vir fazer um teste? Eu falei, cara, eu não faço ideia. Nossa, que visão legal dele também, né? Ele, não, pô, porque você escreve mó bem e tal, não sei o que, você não quer vir? Eu falei, vou. Bora, vamos lá. Eu fui, fiquei um período lá de teste, assim, mostrando que eu sabia fazer, de fato, o que eu não sabia fazer, mas eu aprendi a fazer na marra. E passou esse período de teste, me contrataram. Eu fiquei na agência, acho que por uns 2 anos. Eu ainda tive um episódio na agência que depois de uns meses, talvez 1 ano, eu tive uma crise de apêndice dentro da agência. Nossa Senhora. Graças a Deus, o irmão da sócia, né, de uma das donas da agência, era médico, estava lá na hora. Putz. Me atendeu, fez o primeiro socorro e falou, já vai pro hospital, que é cirurgia. Caraca. Dali eu fui pro hospital, saí 3 dias depois. Caraca. Operei o apêndice, fiquei, acho que 2 meses afastada da agência. E quando eu voltei, assinaram a minha carteira. Foi meu último trabalho de carteira assinada. E você ficou mais tempo ainda na agência antes de fazer depois você saiu da agência e foi pra Condzilla como executiva? Como é que foi essa história? Não, fiquei um tempo de home office ainda terminando a faculdade. Ah, saquei. Tive algumas TPs. Tá, tudo bem, gente. Todo mundo tem. Faz parte da vida, né? Não acha que todo mundo se forma sem DP, não. É mentira isso aí. E depois que eu saí da agência, eu saí da agência, na verdade, porque começou a ter muita demanda da Condzilla. Sim. Então, eu comecei a perceber que eu dedicava mais tempo à Condzilla do que à agência. Não que eu deixasse de entregar ou performar na agência, mas todos os meus horários livres na agência, ou que eu não estava criando, ou que eu não estava fazendo nada, eu não estava pesquisando sobre alguma referência ou alguma outra coisa. Eu estava fazendo funções da Condzilla ou pesquisando coisas para a Condzilla. Que funções eram essas? O que era o começo, assim, do trampo na Condzilla? O que eu fazia nesse período da história era social media. Tá. Então, eu cuidava do Facebook da Condzilla, eu desenvolvia os posts da Condzilla. Na agência, eu aprendi a mexer no Illustrator também, porque eu sou curiosa. E curiosa e com mindset de aprendiz, né? Que vocês já estão vendo aqui, que eu dela, né? Aprendi a mexer no Illustrator, aprendi a mexer no Photoshop, não a fazer super designs, não. Aprendi a mexer o básico para pegar um layout semi-pronto que o designer mandava e desafogar ele e conseguir ajudar. Então, eu fazia isso,
subia os posts no Facebook, respondia mensagem, respondia comentário, fazia todas essas demandas. E nessa época, a Condzilla era muito solicitada, não que hoje não seja, ainda é muito. Mas nessa época, por conta dos videoclipes, Sim. era uma coisa absurda. Era gente querendo videoclipe, era gente querendo aparecer em videoclipe, era artista querendo ser artista, era MC novo querendo mandar música. Era um monte de coisa e eu acho, minha opinião assim, eu acho que não tem que deixar ninguém sem resposta. Sim, com certeza. Mesmo que você vá dar uma resposta genérica ou que você vá falar, tipo, o cara não vai dar, sinto muito, não sei o quê, mas numa próxima, eu acho que você tem que responder todo mundo. Sim. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Eu posso falar que, assim, a minha história com o Conrad é essa, basicamente, né? Assim, eu conheci o Conrad em 2008. Foi um pouquinho... A gente acabou se conhecendo um pouquinho depois. O Conrad foi lá na MKT, que foi a minha primeira empresa, porque ele mandou um currículo. Ele trabalhava, na época, como designer... Não, como web designer. Na Unimes. Isso, numa faculdade aqui. E aí ele começou eu achei ele muito interessante, né? E ele começou a me contar qual era o sonho dele, qual era a visão dele. Eu falei pra ele, falei, cara, teu sonho não tá aqui não, cara, né? Eu fui muito sincera. E geralmente quem tá recrutando pra trabalhar, né, quer vender aquela coisa do sonho da empresa, porque aqui é muito foda, né? Eu falei, cara, teu sonho não tá aqui, né? E a gente continuou conversando pelo Facebook, etc. E eu não sei exatamente as razões, né? Mas eu acho que, assim, talvez nem todo mundo tenha conduzido a conversa, né, com ele como eu conduzi. E na época ele brincou, ele falou isso pra mim anos depois, que ele tinha muito sonho de trabalhar pro Charlie Brown, e a gente trabalhava pro Charlie Brown, né? Então a gente acabou criando essa conexão, e eu lembro que todos os primeiros clipes que ele fez, ele me mandou, né? E de repente, assim, ele me via como uma referência, só que hoje eu vejo ele como uma referência em gestão, em negócio, em visão, né, de estratégia. Pô, o cara foi falar Web Summit agora, caralho, né? Caceta, da Baixada Santista pro mundo, né? Então, essa é a referência. Eu acho que todo mundo que é daqui, né, tem esse grande sonho de fazer, de transpor as barreiras da cidade, mas ao mesmo tempo nunca esquecer suas origens, que eu acho que é algo que vocês fazem muito bem. Então, ele é uma referência pra mim justamente por isso, cara, né? Muita gente, quando vai conhecer, vai se conectar com pessoas, ou não responde, né? Porque acha que tá em outro patamar. Ou trata de um jeito indiferente, né? Sim, sim. E não foi o que aconteceu e, putz, foi uma relação, assim, de vida que eu valorizo demais, assim, a gente poder ter se conectado. E tem formas, né, de você responder a pessoa. Sim. Por exemplo, cara, teu sonho não tá aqui. Uhum, teu sonho exatamente. Busca outro lugar, te dou todo o apoio do mundo, o que você precisar de mim, eu tô aqui, mas Exato. teu sonho não tá aqui. Uhum. Exatamente. E pronto, acabou. E até uma coisa que eu fico pensando, né? Ele tem uma personalidade muito forte, eu também, né? Eu não sei se a gente tivesse trabalhado juntos, se teria dado super certo, né? Poderia ter dado super certo, poderia ter gerado uma outra coisa, mas também não, né? O Chorão tinha uma personalidade bizarramente forte, né? Pô, e eu sempre me dei muito bem com ele. Mas, né, dependendo da decisão que você toma, né, na sua vida, o caminho vai mudando, né, assim. E eu acho que a gente escolheu um excelente caminho, né? Eu acho que a vida foi levando todos nós, né, pro caminho certo. Exatamente. Eu ainda tô no caminho, tá? Eu não cheguei lá ainda não, meu. Chegou assim. Vocês e a filha. É palco da Summit. Caralho, palco da Summit. Chegou lá, cara. sim. Porra. Nada. Eu brinco com ele, eu chamo ele de mestre, né? E aí, mestre? Tudo bem, mestre? Bom dia, mestre. Eu lembro